Eu quero destacar aqui, considerar o episódio de Jesus e Lázaro. Ele é muito importante. Jesus, quando encontrou Marta, Maria, todos ali os seus amigos, aquela multidão, a Escritura diz que ele ficou abatido, emocionalmente abalado, e ele chorou. João 11:35. Jesus chorou. Eu me lembro que quando a gente era cadete, a gente sempre brincava, qual é o melhor versículo da Bíblia? A gente sempre falava, Jesus chorou. Mas esse versículo ele tem uma grande importância para que a gente compreenda esse assunto que nós estamos falando hoje. Em João 11:38, vai falar mais um pouquinho à frente, Jesus se encontra diante do túmulo de Lázaro, e a Escritura diz, Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. E eu fui procurar o que significava essa palavra agitar. E eu fui buscar, para ficar mais claro aqui para nós, como as versões colocam. Essa primeira expressão atualizada, a revista atualizada, Almeida, a revista atualizada, Jesus se agitou, agitando-se em si mesmo. A NVI coloca que Jesus ficou profundamente comovido diante daquele túmulo. A nova versão transformadora, Lázaro, era amigo de Jesus, não era parente de Jesus, não era irmão biológico de Jesus, filho ou pai, era um amigo de Jesus. E lá, a nova versão transformadora vai falar que ele ficou indignado. Algumas traduções, meus irmãos, vai falar que Jesus ficou irado diante daquela situação, diante da morte do seu amigo. E a nova versão, a nova tradução linguagem de hoje vai falar que Jesus ficou muito comovido. O que eu acho muito importante nesse texto e nesse contexto é uma coisa que nós sabemos e que Jesus sabia também. Quando alguém bem próximo de nós morre e que nós sabemos que aquela pessoa é uma pessoa cristã, salva em Cristo Jesus, nós sabemos que um dia ela vai ressuscitar. Mas mesmo assim, nós choramos, nós sofremos, nós sentimos o impacto. Jesus sabia que a poucos minutos Lázaro estaria vivo, porque Jesus sabia que Jesus iria ressuscitá-lo. Mas mesmo assim, diante da morte do seu amigo, diante da morte de uma pessoa que ele tanto amava, ele chorou. Meus irmãos, não é errado chorar quando morre alguém que nós amamos. Não é proibido chorar. Jesus, mesmo sabendo, vou repetir, Jesus, mesmo sabendo que em poucos minutos Lázaro estaria na sua frente vivo, ele chorou. Ele ficou agitado. Ele ficou profundamente comovido. O Filho de Deus sentiu o impacto do que é a morte. E nós não podemos negar isso, de forma alguma. Meus irmãos, muitas vezes nós vivemos um cristianismo que parece que não sente as coisas, o que é proibido sentir. A realidade da morte está posta. E esse período de pandemia, isso tem sido muito presente em muitas famílias cristãs. E muitas famílias cristãs tinham uma vida quase perfeita. Nunca tinha acontecido absolutamente nada. Mas veio a pandemia. E nós temos famílias que tiveram 2 mortes, 3 mortes, 4 mortes. E a gente fica contabilizando as mortes. Mas uma morte, ela é muito sentida. Assim como Jesus sentiu a morte do seu amigo, mesmo sabendo que em poucos minutos ele estaria vivo. Nós temos a esperança de vida eterna, nós temos essa certeza. No mesmo texto, ele vai dizer, não lamentar a morte, aliás, não lamentar mata a sua humanidade, apenas ficar irado mata a sua humanidade também, mas colocar a esperança no seu sofrimento faz sábio e compassivo. Isso torna humilde e terno. E continuando, comentando esse texto da ressurreição de Lázaro, ele vai falar, pega a sua raiva e tristeza
e coloque esperança nela, de maneira como as pessoas costumavam ter de colocar sal na carne para ela não estragar. Coloque esperança na sua dor, e isso o tornará sábio. Timothy Keller vai nos trazer, vai chamar a atenção para a importância do equilíbrio. Nós choramos pela pessoa que partiu, nós sentimos falta, sentimos saudades, e essa saudade, eu creio que nós sempre vamos sentir até a volta de Cristo. Mas esses momentos difíceis, essas dores terríveis que muitas vezes nós sentimos com a ausência da pessoa que nós amamos, deve ser temperada com a esperança. Não podemos esquecer da esperança. O que Timothy Keller está falando é que se a gente for só focar na dor, na tristeza, na distância, nas coisas ruins que de fato elas existem, nós seremos pessoas amargas, perderemos a vontade de viver, perderemos a perspectiva da esperança cristã. Mas vamos alimentar os momentos difíceis da vida com a esperança em Cristo. Vamos olhar para as verdades consoladoras do Evangelho. As coisas ruins existem sim. Essa mensagem que prega que cristão não sofre é mentirosa. A Bíblia diz que cristão sofre, que cristão perde coisas, que cristão adoece. A Bíblia diz que cristão perde pessoas, que cristão morre também. Mas ao lado disso, a Bíblia diz que nós temos esperança, nós temos o conforto eterno, nós temos um consolo disponível que vem do Espírito Santo que ninguém pode ter. E nós precisamos buscar esse equilíbrio.